Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário, tipo vídeo, para que você tenha todo o Novo Testamento comentado capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos na segunda carta de Paulo ao Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo é considerada a última carta que o apóstolo escreveu, da prisão Mamertina, que ficava em Roma. Paulo está numa prisão que normalmente era para criminosos que seriam executados. E dessa prisão, Paulo escreve essa carta. Possível que tenha utilizado Lucas para escrever. Não é uma carta bem estruturada como as demais, são notas que Paulo fala, encorajando a Timóteo a prosseguir, advertindo Timóteo a se abster de contendas e Timóteo a pregar a palavra, ensinar contra o erro e também ensinar a homens fiéis que pudessem transmitir o ensino. Capítulo 2, então, começa assim: Tu, pois, meu filho. Para Paulo, Timóteo era um verdadeiro filho na fé, como ele também diz na segunda carta, meu amado filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça nos é revelada e a Bíblia declara que o fiel vai de graça em graça, não é? A graça, são várias graças que Deus nos concede. A graça para ser salvo, a graça para ser transformado, a graça para ser santificado e a graça para ser fortificado. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis. Então, tudo aquilo que Timóteo ouviu de Paulo, tudo aquilo que ele aprendeu com Paulo, Paulo está dizendo que ele deveria confiar a homens fiéis, que ele deveria passar esse bom depósito da fé, homens que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros, não é? Então, não era passar o ensino a qualquer um, mas a homens fiéis, homens idôneos, capazes de ensinar. Não é? Idôneos quer dizer não neófitos, pessoas idôneas vem a ideia de maturidade. Então, confia a homens fiéis, que sejam idôneos e que também possam ensinar os outros. Nós aprendemos para ensinar. Esse ensino maravilhoso tem que ser passado, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, também passar esse ensino das Escrituras para você, esse comentário bíblico, para despertar em você também até a curiosidade para aprender mais e pesquisar mais. Homens fiéis que sejam idôneos também para ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. De Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo vê a vida cristã como um combate. Ele estava preso, ele notou os soldados romanos, que eles tinham que militar, estavam sempre em seus postos, tinham disciplina, e Paulo fez comparação com a nossa vida cristã, que nós estamos sempre prontos, como um bom soldado, para servir o grande general que é Jesus Cristo, é o Senhor dos exércitos. Então, se ele é o Senhor dos exércitos, nós somos um soldado nesse exército e temos que aprender a sofrer. Eu costumo dizer, o mundo não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. Nós temos que batalhar pela fé, nós temos que ser fiel, sofrer às vezes. A vida do Evangelho não é só bênção, o Evangelho traz bênção sim, traz salvação, traz muitas graças na nossa vida, mas o Evangelho também traz aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E Paulo está dizendo, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo também vai fazer a comparação
de alguém que é um atleta, né? O atleta militava. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não é? Então, nós somos alistados para a guerra em Cristo Jesus. E se alguém milita, né? Se alguém luta, não é coroado, aqui a ideia de coroação vem de atleta, senão militar legitimamente. Então, Paulo compara a vida cristã a um soldado que precisa combater. Diz que nós fomos alistados para uma guerra. A nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é contra a potestade do mal, desse mundo da maldade, os principados, que aprisiona as pessoas, não é? O poder invisível das trevas que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Então essa é a nossa batalha. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. O nosso propósito é chegar ao final da nossa carreira, como Paulo chegou da dele, diz que desde agora lhe aguardava a coroa da justiça, não é? A coroa a qual o justo Senhor lhe daria. Então nós somos comparados e chamados a ser coroados com a coroa incorruptível. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele também compara a vida cristã a um lavrador que planta, que espera com paciência, mas também que vai gozar dos frutos a qual plantou. Então a vida cristã aqui é comparada a um soldado, a um atleta e também a um lavrador. E Paulo diz, considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, não é? Paulo está fazendo essas metáforas de comparação e diz que se Timóteo considerasse, o Senhor lhe daria entendimento em tudo. Quem nos dá o entendimento é o Senhor. Paulo também diz, lembra-te de Jesus Cristo. No capítulo 1, verso 8, Paulo diz para que Timóteo não se envergonhasse dele, se lembrasse das suas prisões. Paulo também diz que lembrava de Timóteo em suas orações. Agora ele diz, lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da ressurreição. Não é? Nós, algumas semanas atrás, duas mais propriamente, celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então, Jesus ressuscitou segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como ele estava preso, como um malfeitor. Paulo dizia que ele sofria os trabalhos, até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. O apóstolo estava preso, o pregador dos gentios estava preso, o doutor dos gentios estava preso, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra está solta, a palavra opera, como Deus disse a Jeremias, assim será a palavra que sair dos meus lábios, sempre fará o que lhe apraz. Então a palavra de Deus está solta. Portanto, tudo sofro, né? Paulo sofria, tudo sofro por amor dos escolhidos, os escolhidos de Deus, a igreja eleita, escolhida de Deus, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Salvação com glória eterna. Qual é o fim da nossa salvação? É a glória eterna. É estar com Cristo para todo sempre. É ser coroado, como Paulo diz no verso de número 5. É aguardar os frutos e gozar desses frutos, que são as almas que nós ganhamos para o reinado de Cristo. É sofrer as aflições, não é? O evangelho de Cristo, alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A salvação e a glória será o último estágio da nossa salvação, a glória eterna, quando nós estaremos para sempre
com o Senhor nosso Deus. Vamos lá, palavra fiel é esta. Vamos ver qual é a palavra fiel que Paulo está mencionando. Que se morremos com ele, também com ele viveremos. Nós temos que estar com Cristo na vida e na morte. E se morremos com ele, o que Paulo quer dizer morrer com ele? Morrer com Cristo, não é? Estar com Cristo. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. É possível que Paulo está mencionando também a negar-se a si mesmo, a estar crucificado com Cristo, mas até no momento da morte, morrer com Cristo, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Paulo vinha o seu sofrimento, que ia redundar em glória eterna, que ia redundar também no fato de ele reinar com Cristo. Se sofremos também com ele, reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Não é? Paulo lembra disso, que aqueles que negam a fé, aqueles que se desviam e naufragam na fé, Cristo também o negará. Isso tem a ver com o evangelho de Jesus. Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e de seus anjos. Porém, aquele que me negar, eu também o negarei. Temos que ser fiel a Jesus, não negarmos. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Até quando nós somos infiéis a ele, todavia ele permanece fiel. E por que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar a si mesmo, não é? Aquilo que ele fala, Jesus irá cumprir, mesmo que nós somos infiéis. Mas se nós o negarmos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Paulo vai lembrar isso a Timóteo e diz, traze essas coisas à memória, traze as coisas à memória. Há certas coisas que nós temos que ler e memorizar. A palavra de Deus é uma delas. Ler e memorizar, trazer na nossa memória, porque nós vamos lembrar em tempos corretos. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Não é? O contender, discutir ao evangelho, Paulo diz, ei, essas contendas de palavras não aproveita para nada. Ficar discutindo o evangelho não aproveita para nada. O evangelho não foi feito para ser discutido, debatido. O evangelho foi feito para ser pregado e crido. Não é? Tem muita gente hoje com a internet, meu Deus do céu, muita gente gosta de debater, gosta de palavras e contendas. Isso não aproveita para nada. O evangelho é para ser pregado e crido, não contendido. Contenda, tá certo disso, isso aí não leva a nada, não aproveita para nada, né? Para nada aproveita e são só para perversão dos ouvintes. Perverte mais os ouvintes. Imagine dois teólogos discutindo, um discutindo sobre eleição divina, predestinação, e o outro discutindo sobre o livre-arbítrio. Não aproveita para nada, confunde os ouvintes, confunde os incrédulos, perverte os ouvintes, nada aproveita. Não vale a pena isso. Não vale a pena essas discussões e contendas de palavras, de ensinamentos, querendo provar quem está certo, e só aproveita, nada aproveita, e são só para a perversão dos ouvintes. Por isso, para evitar essa contenda de palavras, Paulo vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado. Todo obreiro tem que ser aprovado por Deus. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro do Senhor, que não tem de que se envergonhar. Lembra que Paulo falou de vergonha no capítulo 1, vergonha do testemunho de Jesus,
vergonha dele, mas que ele não se envergonhava de suas prisões, e que nem Onesíforo envergonhou-se das suas cadeias. Agora procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, é a palavra da verdade. E nós temos que saber manejar bem essa palavra, evitar as contendas de palavra, evitar também, verso 16, ele diz, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Está vendo? As contendas de palavras gera perversão nos ouvintes. Os falatórios profanos produzem maior impiedade. Mas o manejar bem a palavra da verdade vai levar à salvação daqueles que nos ouvem. Não é? Então, procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que verso maravilhoso, 2 Timóteo 2,15, para todo obreiro que deve meditar, não só no verso 15, medita no 14 também, evita as contendas e palavra, medita no 16, evita falatórios profanos. Ao homem de Deus não convém ficar com falatórios profanos, com contenda de palavras, isso não convém ao homem de Deus, um pregador do Evangelho, um homem que está apresentando a verdade de Cristo, fica contendendo, fica com falatórios profanos, misericórdia, ao homem de Deus isso não convém. Diz no verso 17, a palavra desses roerá como gangrena, né? Um tipo de um câncer, uma coisa terrível. Gangrena, roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto. Paulo havia mencionado Himeneu na sua primeira carta, Himeneu e Alexandre, ele vai mencionar Himeneu agora, e um outro companheiro de Himeneu que era Fileto, esses mestres que ensinavam, e Paulo vai dizer qual era a razão que eles naufragaram na fé. Alexandre, Paulo vai mencionar no capítulo 4, novamente a Timóteo. E quais palavras dele roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Vamos ver como é que eles se desviaram da verdade, como é que eles se naufragaram na fé. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita. Olha só o que Himeneu, esse mestre judeu, começou a ensinar nas igrejas, que a ressurreição já tinha ocorrido. Imagine só que alguns crentes perderam a oportunidade da ressurreição, que a ressurreição era feita, e perverteram a fé de alguns. Olha como dentro da própria igreja introduzia-se heresias, né? Vinha com a ideia, não, Cristo já ressuscitou, a ressurreição já foi feita, ressuscitou os santos, entraram na cidade, Jerusalém, nós perdemos a ressurreição. Que coisa terrível, que ensino maléfico, que ensino terrível que se introduziu na igreja com relação à ressurreição de Cristo e a dos salvos, não é? Negando, dizendo que a ressurreição era feita e perverteram a fé de alguns. Ensinos heréticos, como também em 1 Coríntios 15, havia alguns que diziam que não havia ressurreição. Assista o nosso comentário em 1 Coríntios 15, um excelente comentário sobre a ressurreição. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. Vamos ver o fundamento de Deus firme com esse selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece seus, e quem profere o seu nome deve apartar-se da iniquidade. Jesus disse em Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não fizemos sinais e maravilhas, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Timóteo 2,19.
O fundamento de Deus fica firme e tem esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quem não se apartar da iniquidade, Jesus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, cabe ao servo de Deus guardar-se da iniquidade, guardar-se da corrupção desse mundo. Paulo vai dizer que a casa de Deus é uma grande casa, não é? Ele vai dizer, ora, numa grande casa, né, numa casa grande, era comum as casas em Efésios serem casas grandes. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também havia vasos de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. O que Paulo está usando essa metáfora? Paulo está ensinando algo interessante. Na casa de Deus, que é uma grande casa, há vários vasos, vasos valiosos, de ouro, de prata, não é? Mas também há os de pau e de barro. Uns são para honra, outros, porém, para desonra. Na casa de Deus, infelizmente, nem todos são vasos de honra. Alguns vasos são de desonra, alguns vasos trazem escândalos para o evangelho, são de desonra. Que nós possamos ser vaso de honra, que o nome de Jesus Cristo seja honrado e glorificado através de nossas vidas, que nós não sejamos vasos de escândalo, vasos de desonra na casa de Deus, para que o nome de Deus venha a ser blasfemado entre os incrédulos. Sejamos vasos de honra. Verso 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, é nossa obrigação se purificar, é nossa obrigação saber ter o nosso vaso como vaso de honra. Paulo já tinha mencionado isso em outras de suas cartas, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, ele diz assim, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, cada um de vós saiba possuir o seu vaso, olha aí, mostrando o seu corpo como um vaso, em santificação e honra. Como é que nós vamos nos possuir como vaso de santificação e honra? Nos abstendo da imoralidade, da prostituição, daquilo que desagrada a Deus. De sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A fim de que nós possamos ser vaso de honra, nós temos que ser vasos santos, vasos separados para o Senhor, idôneos, guardados da prostituição, guardados da imoralidade, para poder ser vaso de honra para o Senhor. Senão, seremos vasos de honra, estaremos praticando a iniquidade. Paulo diz claramente, de sorte que se alguém se purificar, há coisas que é Cristo que nos purifica e há coisas que nós temos que buscar a purificação para ser vaso de honra, preparado para o Senhor. Foge também, aí ó, Paulo dizendo, foge também dos desejos da mocidade. Em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo diz que Timóteo devia fugir do amor ao dinheiro, da cobiça que muita gente tinha passado. 1 Timóteo 6:1, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé. Agora aqui, na segunda carta, Paulo vai mandar Timóteo fugir, mas vai mandar fugir dos desejos da mocidade. Parece que Timóteo não era casado. Sendo jovem, sendo moço ainda, havia irmãs na igreja que poderiam seduzi-lo, não é? E fazer com que ele se tornasse, errasse na vida e caísse. Então, por isso,
Paulo diz, foge também dos desejos da mocidade e segue. Da mesma forma que ele disse que Timóteo devia fugir da cobiça, do amor ao dinheiro e seguir a justiça, que ele repete. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invoca ao Senhor. Aqui, foge desse desejo da mocidade, procura o quê? Segue a justiça, segue a fé, o amor e a paz. 4 coisas importantes. Lá em 1 Timóteo ele fala de 6. Justiça, acrescenta piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Aqui ele diz justiça, fé, amor, as mesmas 3 do outro. E aqui ele acrescenta a paz. Não é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, algumas coisas que o crente deve seguir. Se nós olharmos lá em 1 Timóteo 6,11, justiça. Aqui em 2 Timóteo 2,22, justiça, bateu. Lá ele acrescenta a piedade, aqui a piedade não aparece. Mas depois a terceira, a fé, aqui aparece a fé. Depois lá o amor, aqui também aparece o amor. Mas lá nós vamos ter paciência e mansidão e aqui nós vamos ter a paz. Então, se nós juntarmos essas 2 listas, foge da cobiça, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, aqui a paz, lá a paciência e a mansidão, com os que de coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas. De novo, rejeita a contenda de palavras, rejeita questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contenda. Olha, ao servo de Deus não cabe contender. E é o que ele vai dizer no verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Nós não estamos aqui para ficar contendendo com as pessoas, brigando. Por isso que esses debates, às vezes, não levam a nada. Mas sim, ao servo de Deus não só não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Seja manso, mostre tua mansidão, não a tua braveza, tua sabedoria, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Ensine com mansidão, instrua o caminho à pessoa, apto para ensinar e sofredor. O que Deus quer de nós? Mansidão. Apesar de Paulo não dizer aqui direto, segue a mansidão, no verso 24 ele vai dizer ser manso com todos, apto para ensinar e sofredor. Não é? Sofre comigo como bom soldado de Cristo as aflições, não é? Paulo já tinha dito aqui, ó. Então, o crente, ele deve ser, acima de tudo, manso. Ele deve ser obediente. Ele deve ser fiel. O crente deve ser paciente. O crente deve ser cheio de amor, cheio de fé, buscando justiça, buscando paz, mansidão, piedade. São as coisas apto para ensinar e ser também sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dá arrependimento. Então instrua com mansidão aos que resistem, aos que brigam, aos que querem fazer contenda. Instrui eles, Timóteo, com mansidão, a ver, de repente, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Que instrução maravilhosa para obreiros serem mansos, aptos para ensinar, porque ao servo de Deus não convém contender com contenda de palavras, mas instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura, Deus lhes dá arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, porque para Paulo, esses que estavam dessa forma estavam dormindo.
desprendendo-se dos laços do diabo. Esses que viviam dessa forma, de acordo com o apóstolo, estavam presos pelos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Presos pelo laço do diabo, presos pela vontade do diabo. Por quê? Porque viviam com questões loucas, sem instrução, só produzindo contenda, falatórios profanos. De acordo com Paulo, esses estão presos pelo laço do diabo, cuja vontade estão presos. Que nós possamos ter a mansidão para ensinar, para instruir, para ver se porventura Deus lhes dá o arrependimento. Com isso, terminamos a segunda carta de Paulo, no capítulo 2, termina o segundo capítulo do capítulo 2, 2 Timóteo. Concluímos com essa instrução. Paulo começa mandando Timóteo fortificar na graça, sofrer como bom soldado, militar para ser coroado, como lavrador esperar, evitar as contendas de palavras, procurar apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas evitar falatórios profanos. Menciona uma heresia de Himeneu e Fileto, os quais ensinaram que a ressurreição já era feita. Manda-se apartar da iniquidade, manda-se purificar, manda ser vaso de honra, fugir dos desejos da mocidade, seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, evitar questões loucas e sem instruções, evitar o contender, ser manso para ensinar, ser sofredor, instruir com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhes dá arrependimento, e para tornar a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quantos será que estão, às vezes, dentro das igrejas, presos pelos laços do diabo? E que nós tenhamos sabedoria, graça e mansidão de Deus para instruir eles, a fim de libertar eles dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Com isso nós concluímos. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue esse canal, transmita os nossos vídeos, que ele sirva de bênção para você e para outros que nos ouvem, a fim de que sejam abençoados pela instrução da palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.